convidar todos que estão aqui no templo a estarem inclinando suas cabeças para nós estarmos falando com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um domingo aqui, Deus. Estamos reunidos, Pai, para louvar, para agradecer por tudo que o Senhor é, Deus. Por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Pai, eu venho pedir que o Senhor venha a estar agora acalmando nossos corações. Que o Senhor venha estar nos direcionando, Pai, para um culto, Pai, agradável, Deus, a Ti. Pai, que nós possamos esquecer tudo que está lá fora e estarmos com o Espírito, Pai, voltado para a igreja, Deus. Voltados, Deus, para a adoração ao Teu nome. Deus, tenha misericórdia, Deus, da nossa vida e nos ajuda, Deus. Nos ajuda a sermos servos melhores, Deus. A entregarmos verdadeiramente o nosso coração, Pai, nas Tuas mãos. A palavra de Deus, ela fala da passagem que eu creio que muitos de vocês conhecem, onde Jesus ele encontra com uma mulher samaritana e ele pede para essa mulher pegar água no poço para ele. E ele vem e diz uma das frases mais bonitas, assim, ao meu ver. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para a vida eterna, que vai jorrar para a vida eterna. E essa passagem ela me lembra um capítulo na minha vida, onde eu tive que me ver falando para um amigo sobre Jesus, e esse amigo ele gostava muito de sair, né? Então ele perguntou para mim qual é a graça de servir esse Deus, porque hoje eu posso sair, eu posso beber, eu posso me divertir. E eu perguntei para ele, mas quando você chega em casa, o que você sente? Você está rodeado de amigos ali nas festas, mas quando você chega em casa, qual o sentimento? Quando você não está com esse pessoal reunido em festa? Ele falou que para ele tanto faz, mas ele não sentia nada, sentia um vazio. E aí Deus me usou naquele momento e eu falei essa passagem para ele. Cara, você bebe sua cerveja, você fica feliz momentaneamente. Mas Jesus ele te fala que se você beber da água que Ele oferece, você nunca mais vai ter sede. Então essa manhã que nós possamos pensar nessas palavras de Jesus para a nossa vida. E que nós possamos ter a noção que Ele nos prometeu essa felicidade que vai jorrar através da vida dele. Deus ele não nos promete uma vida aqui na terra de conquistas, uma vida de muito dinheiro, mas Ele promete uma vida feliz ao lado dele. Amém, irmãos? Então venho convidar você essa manhã a cantar esse louvor que chama Renova. Já não quero ser
Ah, Deus, que nós possamos oferecer tudo que nós somos, ó Pai, como esse louvor aqui. Porque tudo que há dentro de mim, tudo que há necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor.
Pai, um dia onde nós veremos a vida em abundância, Deus. Então nós cantamos esse louvor com certeza no nosso coração, Deus. A tua palavra não falha. Meu Deus, tua palavra é fiel, Deus. Que ela seja sempre para a luz, para nossos pés, Deus, e que ela esteja sempre no nosso coração. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, a paz. Nesse momento vamos passar por nosso momento de dízimo oferta, que nós chamamos de generosidade. Se você trouxe seu dízimo, oferta, queira trazer no gasofilaço, tem envelope aí atrás, vocês podem identificar. Lá atrás também tem a máquina lá com o Guilherme, também você pode fazer o seu cartão de crédito, débito. Generosidade é um momento que a igreja separa para que possamos estar retribuindo aquilo que Deus nos deu, né? A bênção de Deus, a generosidade reflete o amor de Deus por nós. Isso é o mais importante. Que se deu, foi crucificado por amor a nós. Isso Deus tem que guardar sempre em nossos corações. Que essa manhã possamos ser abençoados por esse momento. E vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui neste lugar, podendo cultuar a Ti essa manhã. Graças te damos, Senhor Pai, porque a Sua misericórdia nos alcançou. A sua graça nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que proporcionou esse dia para que nós estivermos aqui. Que em nome de Jesus, tua graça, teu amor, tua misericórdia nos alcance, Deus. Que possamos sair daqui, Senhor Pai, diferente do qual entramos. Que possamos sair daqui, Senhor Pai, com coração generoso, Senhor Pai. Entregar, Senhor Pai, a parte que lhe cabe, Senhor Pai, nas nossas finanças. Que tudo, Senhor Pai, que entra nessa igreja possa ser usado, Senhor Pai, com honra, com sabedoria, Senhor Pai, em nome de Jesus, e principalmente, Senhor Pai, para a extensão do Teu reino, Senhor Pai, nesta terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, meus queridos. Bom dia, pessoal. Na outra vez que eu falei um pouquinho sobre guerra espiritual. E eu gostaria de falar mais um pouco sobre o tema, mais especificamente. Mas antes disso, vamos orar pelo pastor Alessandro, que está com um membro da família que está muito mal, a irmã dele. Orar também pelas pessoas que estão com suspeita de coronavírus, os nossos irmãos, tá bom? E também pela pregação. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor, abençoe, Senhor, a Jenny, a irmã de Alessandro, Senhor Deus. Cure ela, meu Pai. Também lhe peço, Senhor, pelos irmãos daqui, Senhor, que estão, Senhor, com corona, ou estão com suspeita, ou estão com corona, meu Pai. Senhor, cure eles, Senhor, para que possam retornar à comunhão, meu Pai. Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor, me capacite, Senhor, a falar a tua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito, Senhor, atue livremente aqui, meu Pai. Por favor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de guerra espiritual, a primeira coisa que a gente lembra é
talvez não a primeira coisa, mas tem uma imagem que roda muito no Facebook, que é Jesus com queda de braço de Satanás. Vocês já viram essa imagem? É uma imagem clássica, é ruim, mas eu acho clássica. Que aí botam, se você torce por Jesus, curta. Se você torce para Satanás, só olha. Aí você fica, nossa. Mas não é uma imagem correta, porque Jesus já ganhou. Deus é o soberano de toda a terra. Deus já ganhou isso. Satanás já perdeu. Agora ele só quer causar dano porque quer causar o máximo de dano antes de perder de vez, né? De ser enviado para o lago de fogo, mas dizendo. Então, mas só que, como eu disse, Satanás ainda quer atordoar os crentes, ainda quer enganar pessoas. Embora seu poder esteja reduzido, ele ainda é perigoso. E é diante disso que Paulo vai falar em Efésios 6, de 10 a 17, que ele fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente vai ver aqui um paradoxo, por assim dizer. Por que, Douglas? Porque Paulo vai falar sobre a armadura de Deus e fala que a gente deve vestir essa armadura. Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, mas a gente tem que se lembrar que Deus é soberano e também tem a responsabilidade humana atuando, né? Por isso que a gente fala de paradoxo. Falam que Paulo se baseia a ideia da armadura em Isaías, principalmente Isaías 59, 52, né? Que geralmente Deus é tratado como, principalmente 59, que Deus é descrito como usando uma armadura, mas Deus então cede a armadura para as pessoas. Mas que armadura é essa? Nós vamos ver mais à frente. Mas primeiro eu queria falar sobre o versículo 10, que fala para fortalecer no Senhor no seu poder. Essa pode ser a chave para entender o restante do versículo. Por quê? Porque revestir-se do poder, fortalecer-se no Senhor, é vestir a armadura. Isso aí Nicodemos fala, e a gente pode ver realmente isso, porque quando você se equipa com a armadura que Deus dá, você se reveste do poder dele. No versículo 11, Paulo fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Então, a ideia de vestir transmite um senso de urgência, transmite um senso de que devemos vestir isso com rapidez. Porque Deus providenciou o material necessário, espiritual necessário, mas precisamos tomar posse. Eu sei que é meio estranho um presbiteriano falar tomar posse, mas não esquenta não, gente. Você pode ver até pela citação que tem do João Calvino, que ele disse o seguinte: Deus nos forneceu várias armas defensivas, desde que não recusemos indolentemente o que é oferecido. O Senhor nos oferece armas para repelir todo tipo de ataque. Resta-nos aplicá-los para uso e não deixá-los pendurados na parede. Então, Deus cedeu essa armadura, mas a gente tem que vestir essa armadura, tomar posse dessa armadura. E como toma posse dessa armadura? Orando a Deus, pedindo para aplicar isso na nossa vida. Mas eu vou entrar em mais detalhes mais para frente sobre isso. No versículo 11 e 12 fala sobre que a nossa luta
não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os demônios. Então, a gente deve sempre lembrar disso, porque muitas vezes a gente fica tão focado nesse mundo que a gente quer falar que quer batalhar, mas quer batalhar, por exemplo, contra políticos, contra pessoas, né? Mas não é isso que o cristão deve focar. Por quê? Porque a gente sabe que há algo a mais, há uma batalha a mais acontecendo. Por exemplo, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão. Então, sim, tinha pessoas que prenderam ele. E mesmo assim, Paulo está falando, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra a maldade espiritual que existe no mundo. Então, devemos ter sempre em mente que não devemos odiar os homens. A gente deve prezar por misericórdia e amor, compartilhar o Evangelho. Lembrar que sem Jesus a gente estaria na mesma situação que eles. Porque, como eu disse, muitas vezes, não é nada que a gente tenha que a gente é salvo, mas sim pelo que Jesus fez na nossa vida. E Paulo vai falando, né, quanto às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo dá uma ênfase grande nessa parte, porque ele quer que os cristãos tenham noção do que estão enfrentando. Porque muitas vezes a pessoa esquece que o diabo atua no mundo. Muitas vezes a gente esquece, a gente está tão voltado para esse mundo tecnológico, que a gente esquece que o diabo quer arrastar muitas pessoas, quer continuar enganando pessoas, mas e também que ele anda ao nosso derredor como um leão. Mas só que devemos ter a noção de que Jesus é poderoso e que pode derrotar ele. Mas mesmo assim a gente não pode levar a guerra espiritual como se fosse simplesmente uma brincadeira. Porque nos dito que Satanás é um estrategista. Por exemplo, tem muitos truques que ele usa. Satanás pode atacar por desunião, pecado pessoal, falsos mestres, desânimo, apatia, sofrimento e enganar pessoas por meio de manifestações. E sobre enganar pessoas por meio de manifestações, tem uma história interessante de um amigo meu. Ele trabalhou no PV, então acho que vocês já sabem, tem alguns que já sabem até quem é. Ele trabalhou no PV, que é um acampamento, Palavra da Vida, e nesse acampamento tinha uma criança de 12 anos que tinha perdido a mãe por volta de 6 meses atrás do acampamento. Só que um mês depois da morte da mãe, ele falou que o espírito dela voltou e batia papo com ele. Falando que esse espírito da mãe quando falava do Evangelho, falava que era tudo mentira, isso tudo. Aí você pode falar, mas isso aí pode ser, sei lá, uma imaginação da criança. Mas todo o contexto parece levar a ideia de uma batalha espiritual. Por quê? Porque um dia o pessoal lá, né, os equipantes, né, o pessoal que trabalha, foi lá falar com o garoto. E começaram a orar para que Deus revelasse ao garoto o que estava ali. E o garoto foi lá, ficou, né, ouvindo a oração, tudo. E quando o garoto viu a mãe, ele arregalou os olhos, tipo assim, o que é isso? O que está aparecendo ali? Então o garoto ficou assustado e o pessoal equipante foi lá falar. Então você viu que não é sua mãe? Você quer que vá embora? Aí o garoto falou que sim. Então oraram e esse demônio foi expulso. E pelo que se sabe, esse garoto nunca mais viu esse espírito. Então você vê que Satanás finge ser até espírito de pessoas. Então Satanás é um estrategista. Ele tem muito tempo nesse mundo, então ele gosta de enganar as pessoas, ele tem experiência, né, o currículo dele está cheio, mas a gente deve ter em mente sempre isso, que a gente deve estar sempre atento para não ser enganado pelo diabo.
Então Paulo vai lá e fala novamente, Efésios 6,13, para vestir a armadura de Deus. Então ele está falando, gente, vista essa armadura. Mas só que também nesse versículo ele fala, tem uma promessa de vitória. Qual é a promessa de vitória? Na Efésios 6,13 fala, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, essa é a promessa, que usando a armadura resistiremos aos dias maus e permaneceremos inabaláveis depois de termos feito tudo. E agora Paulo vai entrar nos detalhes da armadura. Paulo usa uma analogia, uma analogia para o pessoal entender, e ele vai falando de acordo com se era vestido uma armadura, passo a passo. Primeiro ele fala para cingir-se com o cinto da verdade. Isso está em Efésios 6,14. Então, era muito importante colocar esse cinto na armadura dos militares antigas. E o cinto da verdade, a gente deve lembrar de um detalhe, até eu esqueci de dizer uma coisa, que há certas interpretações quanto à questão da armadura. Por exemplo, tem gente que fala que é a prática, que a armadura consiste em quê? Você ser verdadeiro, você ser justo, você estar pronto para pregar o Evangelho. Só que eu sou mais da outra interpretação, que fala o quê? Que essa armadura se revestir do que Jesus fez, da verdade do Evangelho, da justiça de Jesus Cristo. E isso, obviamente, vai afetar a prática. Então, eu vou falar esse segundo ponto e como isso vai afetar a nossa prática no dia a dia, ok? Então, primeiro, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, a verdade do Evangelho ilumina esse mundo escuro e devemos ter a noção de remover toda a falsidade que se encontra no nosso coração, porque a verdade do Evangelho nos muda. A verdade do Evangelho nos ajuda nesse caminho tortuoso que vivemos. E a mentira não deve existir no nosso coração. Devemos matar isso que existe em nós. Porque muitas vezes a gente vai mentir. Tem gente que mente nem sente, vai contando aquelas histórias, né? Dizem até que é a história de pescador. Mas no Evangelho a gente deve viver em verdade, a gente deve refletir o que Jesus é. Ok? Versículo 14 fala, vestindo a couraça da justiça. Como eu disse, alguns pensam que é sobre a justiça, nossa justiça, mas é sobre a justiça de Cristo. A couraça protege os órgãos vitais. Então, a justiça de Cristo é a nossa. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, viveu uma vida plena, sofreu e morreu por pecadores, e nos deu essa justiça. Essa justiça que vem pela graça por meio da fé. Então, é claro que essa justiça reflete também no nosso viver, pois somos chamados para sermos santos, para refletir a glória do Deus Santo. Então, no Evangelho não deve existir o jeitinho brasileiro, porque a gente sempre tenta arranjar coisas de graça, como quando não tem essa opção de graça, e várias outras coisas que a gente tenta dar um jeito, a gente tenta sair por cima, ou enganar os outros. Não, a gente deve lembrar a justiça, a gente deve praticar a justiça para que todos reconheçam que somos enviados pelo Filho. E agora, versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Antigamente, o pessoal botava uma bota, por assim dizer, né, uma sandália, eu não sei bem o termo correto, mas servia para proteger. Por quê? No campo de batalha poderia ter pessoas que espalhavam coisas pontiagudas, para que quando a pessoa passasse, pisar. Aí quando pisar, né, você sabe que fica complicado para continuar marchando na vida. Então, eles usavam esse calçado no pé para se protegerem, que aí iam pisar e não ia afetar eles. Então, no mesmo modo,
a paz que o Evangelho nos dá é a paz que nos permite prosseguir no nosso dia a dia. É a paz que excede todo entendimento, porque sabemos que vai dar tudo certo no final, porque foi assim prometido para nós. E também o Evangelho da Paz é uma reflexão do quê? Da paz que Deus nos dá, a paz de reconciliar-se com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus, mas só que por meio do Filho de Deus, nós ganhamos de volta, nós reconectamos com Deus. Há uma paz entre Deus e o homem novamente, por meio de Jesus e seu Filho. E é claro que isso mostra que devemos estar prontos para falar do Evangelho também. Afinal, abençoados os pés que pregam as boas novas. Devemos estar preparados para falar do Evangelho no nosso dia a dia. Devemos estar prontos. Eu sei que muitas vezes pode dar medo do que pode vir como resposta, mas, gente, vamos anunciar o Evangelho. E, obviamente, devemos ser pacificadores no dia a dia também. Devemos evitar contendas, devemos evitar desunião. Devemos sempre manter a paz entre os irmãos e paz com os de fora. Porque também esse mundo vive com muito ressentimento. Você pode ver que você pode conhecer uma pessoa lá de fora que é gente boa pra caramba, mas ressentida. Aquela pessoa que nunca vou perdoar, que fala que nunca vou perdoar aquela pessoa aí. Então o que ele fez uma coisa comigo 10 anos atrás. Mas devemos focar no perdão, na paz. Nós somos chamados para sermos pacificadores e não para trazer guerra, não para trazer contendas. E agora, o escudo da fé, que poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Setas inflamadas eram as flechas que botavam fogo na flecha e tacavam. É praticamente isso. E o escudo que Paulo está falando aqui parece ser aquele escudo de filmes que geralmente o pessoal tampava em cima e embaixo e formava aquela proteção total. Esse tipo de escudo, aquele escudo grandão, tipo uma porta, que servia para se proteger desses ataques e outros. E, diante disso, devemos saber que as coisas que o maligno tenta nos atingir, a gente deve ter a fé, mas não uma fé vaga, não uma fé qualquer, mas a fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que devemos ter. Porque todo mundo tem fé, até ateu tem fé. Ateu tem fé de que os cientistas um dia vão poder explicar tudo. O crente tem fé que Jesus Cristo ressuscitou, que ele foi enviado por Deus, Pai, e que agora o Espírito Santo habita neles. Então, a gente deve se lembrar sempre disso. A gente deve lembrar da justiça de Cristo, a gente deve lembrar que Jesus nos comprou por meio do seu sangue. E assim, as setas do maligno não nos atingirão. Porque muitas vezes vai bater na sua cabeça, depois que você pecar, que vai dar aquele ressentimento, tipo assim, nossa, cara, eu devia abandonar, eu não sou digno de Deus, eu não posso continuar, não vai dar certo, eu vou abandonar o Evangelho, olha que vergonha, o que eu estou fazendo contra Deus. Mas só que você deve se lembrar uma coisa, sim, você não é digno do Evangelho, é verdade, mas só que essa é a questão, ninguém é digno. Deus chamou as pessoas não porque elas eram melhores que as outras. E devemos ser... nós não devemos abandonar a fé por causa de culpa. A culpa certa nos leva ao arrependimento e a Deus. Mas só que Satanás pode usar essa culpa para fazer a gente abandonar de vez o Evangelho. Mas não, a gente deve lembrar, eu pequei, mas só que a justiça de Cristo está comigo. Eu vou lutar contra esse pecado, eu vou pedir para Deus me fortalecer, eu vou pedir pela armadura de Deus.
e usar o capacete da salvação, que a salvação, obviamente, é um aspecto muito importante no nosso dia a dia. E também é o que protege a cabeça contra as heresias, contra falsos profetas, pois muitas vezes as pessoas vão tentar enganar, muitas vezes as pessoas vão falar mentiras para você, mas se você tiver na cabeça a ideia que você é salvo, então você vai prevalecer. Você vai prevalecer não por causa de você, mas por causa do Evangelho de Cristo. E é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é um único instrumento que serve para o ataque mesmo. E como é um objeto para o ataque, é muito interessante porque, vocês se lembram da tentação de Jesus no deserto? O diabo usou citações das Escrituras, mas só que fora de contexto. Ele citava algumas coisas para fazer Jesus pecar. E Jesus, como conhecia a palavra de Deus, a usou como uma espada. Ele na hora que o diabo falava uma coisa, Jesus falava, está escrito. Ele rebatia o que o diabo falava. E mostrava então que a interpretação do diabo, que tentava enganar Jesus, estava errada. Então, no nosso dia a dia, devemos também meditar nas Escrituras. Devemos nos lembrar, por quê? Porque no dia a dia, quando o chefe quiser que você falsifique algum documento, você lembre, não vou fazer isso, pois está escrito. E lembrar da passagem em si. Então, devemos meditar nas Escrituras para saber o que Deus quer no nosso dia a dia. E por fim, ore no Espírito em todas as ocasiões, por toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por fim, a oração. A oração é uma coisa muito importante no dia a dia cristão. E Paulo fala que em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e devemos perseverar na oração. Muitas vezes, na oração, você fica meio cansado, você fica, nossa, vou repetir aquela oração que eu estou repetindo todo dia, aquele pedido que eu estou repetindo todo dia. Às vezes bate aquele cansaço de fazer isso, mas devemos lembrar os mandamentos de Deus, o que Deus quer que a gente faça. E Ele quer que a gente ore para os outros, ore por nós, para que a gente possa crescer no Evangelho. A gente deve gastar tempo meditando nas Escrituras, meditando na palavra, adorando a Deus e orando. E é claro, orando para que a gente possa tomar posse dessa armadura, porque muitas vezes a gente nem usa isso, a gente nem usa a armadura, a gente esquece isso, deixa no armário e vai enfrentar o mundo e acontece o diabo tentar atacar. E quando isso acontece, acaba que a gente cai um pouco, fica desanimado, fica parado no caminho. Mas a gente deve lembrar que o nosso Deus é bem maior que o diabo. O Deus é o soberano de todas as coisas. Ele controla tudo, não há nada fora do controle dele. E isso deve nos consolar diante da caminhada cristã, no nosso dia a dia. Que a gente não se esqueça que Deus está segurando todos os detalhes na nossa vida. Agora vamos orar, vamos chamar os músicos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor esteja conosco, meu Pai. Senhor, por favor, dê, Senhor, a armadura, Senhor Deus. Por favor, Senhor, nos equipe com essa armadura, para que possamos investir do seu poder, meu Pai. Para que possamos, Senhor, viver de acordo com a tua vontade, viver glorificando o teu nome. Para que a gente possa, Senhor, viver plenamente o seu Evangelho, Deus. E que se tem alguém, Senhor, que não crê no Evangelho, por favor, Senhor, que ela não seja mais enganada, Senhor.
e que o Evangelho toque o coração dela, Senhor. Que ela creia que ela é pecadora e necessita da graça de Deus. Que o Deus Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Senhor Deus, salve as pessoas do inferno, meu Pai. Senhor, envia o seu Espírito, Senhor Deus, para selar, Senhor, essa pessoa, Deus. Meu Pai, eu lhe peço, Deus, que possamos, Senhor, resistir às ciladas do diabo, às estratégias dele, pois o Senhor é poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, chegando mais um término da primeira parte, depois de uma mensagem tão direcionadora para a nossa vida, tempos difíceis, tempos de lutas, e mais uma vez Deus nos usou para nos alertar sobre a necessidade do revestimento da armadura de Deus. Isso é um tema difícil, ele conseguiu pregar em um tempo bem 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos. Que Deus abençoe a sua vida, Douglas. Obrigado pela parte do louvor. Nós vamos ter um intervalo, 10 minutinhos. Agora, quando você for ali para a máquina, ali para a celebridade, você fique com cuidado, não da máquina, mas mantendo o afastamento. Nós estamos vendo aí um aumento de casos de Covid, então vamos ficar alertas, nos cumprimentarmos com aquele famoso toque de punho ou assim. Mantenhamos a vigilância também com as máscaras, por favor. Queria orar por essa parte. Se você não puder ficar para o culto da noite, quero orar com você também, mas se puder, esteja aqui 18 horas para o nosso culto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, de podermos estar aqui na Tua presença, de nos chamar a ouvir o Teu Evangelho, a Te adorar, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Que o Senhor possa nos fortalecer o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, e renovar nossas forças, Senhor, e nos dar ânimo redobrado para lutarmos e combatermos o bom combate a que somos chamados no Teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe com um domingo maravilhoso e a Sua graça seja conosco. Em nome de Jesus. 10 minutinhos, retornamos para cá.